E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. O Rúlio está me avisando que está no ar. Olha só, eu faço assim, olho para ele, daí vocês veem esse lado do meu perfil, depois eu faço assim e olho para a Vera, que é a nossa convidada de hoje, e a gente passa quase toda a nossa conversa em perfil para poder se olhar e etc. De vez em quando a gente olha para quem está lá do outro lado acompanhando o programa. Então, hoje mais um Please de Sua Santa. A nossa convidada é a Vera Haas, que ela tem um currículo que, assim, ó, eu fui passando aqui, é muita coisa. Como vocês sabem, quem está acostumado a assistir o programa, eu deixo que a pessoa, a convidada, escolha o que ela quer enfatizar do seu currículo. Mas a gente começa que tu és professora. Isso, eu sou professora de literatura e língua portuguesa. Também sou professora de latim. O latim faz um tempo que eu não leciono, né? Então, em termos profissionais, eu sou essa pessoa que trabalha com literatura, língua portuguesa, latim, que tem uma queda por audiovisual, que também acabou trabalhando com isso ao longo da sua trajetória profissional, né? Tu queres que eu fale como trabalhadora? Falo de alguma outra coisa para me apresentar? O que tu preferes? Eu acho que vamos começar por isso, nessa simplificação, né? Professora de português, interesses, e aí a gente vai contando um pouquinho. No teu currículo eu vi que tu tem linha de pesquisa, tu tem um histórico acadêmico. Sim. Eu trabalhei durante muitos anos, em torno de 14 anos, no terceiro grau, né? Então, eu trabalhei no terceiro grau, formando professores na área de letras. Também trabalhei nos cursos de jornalismo, nos anos iniciais, né? Isso onde? Cidades, enfim, universidades? Quase 14 anos eu trabalhei na Unicinos. Nesse meio tempo, que, aliás, é um lugar pelo qual eu tenho maior carinho e apreço, né? A Unicinos foi um lugar em que eu trabalhei, que a gente, depois de uns anos trabalhando, tem uma equipe, então a coisa funciona com uma sintonia tão boa, né? Que é um lugar assim de muita estima meu, né? Então, eu trabalhei nesse meio tempo na URGS, na pós-graduação da URGS, com curso de especialização. Fui professora substituta na URGS, na área de latim, né? Trabalhei na Uniriter, também com latim e com história da língua portuguesa, né? Então, digamos que nesse meio tempo eu trabalhei em outros lugares também. Cheguei a oferecer cursos no Estúdio Clio, né? Ali com o Marshall, né? Então, eu digo assim que eu sempre fui muito ágil, assim, nesse sentido do profissional, né? Muito ágil, assim, para oferecer cursos, para ligar as coisas, para relacionar as coisas, né? Então, eu trabalhava com o latim, mas eu relacionava o latim com o rock e heavy metal, com a música popular brasileira, com filmes, né? Porque a gente tem na Europa alguns grupos que fazem parte da letra da canção em latim e outra parte no seu idioma materno, né? A gente tem na música popular brasileira algumas músicas de teor religioso que foram transformadas em bossa nova, por exemplo, em sambinha, com um outro ritmo. Então, elas ganham um outro tipo de som, elas ficam mais alegres, né? Mais exuberantes. Então, tu traz essas coisas junto quando tu achas que aquele conteúdo é importante e tu queres que as pessoas vejam o quanto ele faz parte da vida delas, embora pareça que não faça. E eu trabalhava com placas de empresas, nomes de empresas, trabalhava com a caixa de fósforo Fiat Lux. Tudo eu trazia para mostrar o quanto esse idioma, no caso o latim, estaria ligado ao dia a dia das pessoas, e não só às normas da tal da língua portuguesa, da norma culta, né? Mas o latim estaria ligado a outros sentidos na vida das pessoas. E, por outro lado, eu também trabalhei muito com audiovisual, daí, né? Porque eu também lecionei durante muitos anos no Unicinos uma disciplina chamada narrativa brasileira, né? E
eu fazia muitas pontes, não é? Principalmente aqueles autores em que as pessoas têm mais dificuldade de ler porque são mais desafiadores. Machado de Assis, Guimarães Rosa, né? Eu fazia pontes, né, com o cinema. Então, às vezes, o meu recurso era mostrar um trecho de um filme, entender como aquilo funcionava com os alunos e depois ir para o texto literário e mostrar o que do filme tinha no texto e o que não tinha. E aí aquilo se tornava mais interessante. E aquele autor que era tão difícil de ser lido passava a ser um autor que eles conseguiam ler com mais facilidade, porque aí tu dá uma chave de entrada para o autor, né? E aí, assim, eu fui me expandindo, né? E como eu fui me expandindo, né, eu fui fazendo cursos em outros lugares, fui fazendo outras coisas além de estar em sala de aula, né, trabalhando com história da língua portuguesa, latim, literatura brasileira, língua portuguesa, essas coisas todas, né? Tu tocasse num assunto que eu acho que é bem interessante, que é essa chave para a leitura, né? Às vezes começa por uma linguagem meio hermética, ou que tu não compreende bem, não entende as camadas, a subjetividade, e a gente não tem, na realidade, não tem muitos professores, eu penso, eu posso estar enganado, acho que tem um pedaço dos professores que trabalha isso. Sim. Na produção de textos. Eu fiz um pouco do curso de letras. Ah, que legal! Onde você fizesse? Na URGS. E é um dos meus arrependimentos, assim, eu não ter concluído. Faltava um ano e pouco, e eu abandonei porque não dava tempo, em função de eu já estar trabalhando em publicidade, que era o outro curso que eu tinha feito, já tinha me formado. Mas eu lembro que, sim, claro, isso é um tempo lá atrás, nos anos 70. Mas eu lembro que 50% das minhas colegas trabalhavam com leveza, subjetividade, tinham interesse. E eu acho que os outros 50% assim, não... Então, dali saiu, digamos, 100%. Saiu um conjunto, digamos assim, né? Eu acho que tu usares ferramentas de outras áreas, de outras linguagens. Hoje o MEC tem, inclusive, uma classificação de pesquisa que tem a ver com essa área das linguagens. Então, por exemplo, o CNPq reúne literatura, artes, educação física e informática numa única área, porque tem a ver com a questão das linguagens, né? Quando a gente pensa a área das linguagens, né, nem sempre as pessoas têm essa facilidade de unir uma ou outra linguagem. Até estava conversando ali com o Roberto, que é a Natália, antes, né? E é muito interessante porque o texto literário e o audiovisual fizeram parte da minha vida desde sempre. Então, por exemplo, contação de história, contar histórias. A minha mãe lia para nós histórias antes de a gente dormir, né? Então, era uma forma de ficar contando histórias, e histórias que envolviam animais, que envolviam conceitos, né, preceitos. A minha avó paterna, que a gente chamava de Ô-Mama, contava, e eu fazia questão de dormir com ela nas sextas-feiras, porque ela me contava as histórias das viagens que ela tinha feito, mas não era a história da viagem, aquela trajetória, sabe? Era as peripécias, as coisas mais inusitadas que ela tinha visto ou que tinham acontecido. E a minha avó materna, a vovó Irene, ela contava histórias ligadas às peças de teatro que ela havia feito, porque ela foi uma atriz, né? Então, meu avô tocava violino, ela cantava, ela fazia os papéis principais, depois ela passou a fazer o papel de mãe da mocinha da história, né? Mas, enfim. Então, ela me contava essas histórias, né? Muito jovem ainda, nós frequentávamos a casa da minha avó em Gramado. Naquela época, todo mundo ia para Tramandaí. Todo mundo, fevereiro, janeiro, estava todo mundo em Tramandaí. Mas a minha avó não tinha casa em Tramandaí e minha mãe, ela trabalhava, porque ela criava sozinha 3 filhos, então ela trabalhava muito, ela não tinha como tirar férias. Então nós íamos para a casa da nossa avó, onde a avó tinha casa, que era em Gramado. O Festival de Cinema de Gramado era em fevereiro. Imagina, eu já gostava de ir na matinê quando eu era criança, assistir cinema. Eu tinha um prato cheio ali, eu via atores e atrizes. Eu ia por conta nos debates. Eu, na época, quando eu comecei, eu não entendia nada. Eu fui entendendo Isso tu tinha de ouvir. Anos? Eu tinha, acho que uns 13, 14.
Sim, 14. Eu me lembro que eu convenci o meu tio a se responsabilizar por mim, o tio Sérgio e a tia Maria Luísa. Meu tio se responsabilizou por mim e, pela primeira vez, eu entrei no Festival de Cinema de Gramado, um pouquinho antes de completar 14 anos, para olhar um filme do Walter Hugo Cury, que eu queria muito assistir. Né? Então, assim, essas coisas que vão te marcando. Então, como eu lia muito e assistia muito filme, eu comecei a ter uma certa facilidade de relacionar essas linguagens. Fazia parte da minha história de vida, né? Então eu fui trazendo isso. E como eu via que os alunos se interessavam, né? Primeiro, no terceiro grau, eles se interessavam porque era uma chave, como tu falaste. Né? Aquilo que eu havia encontrado de conexão entre as linguagens, eu comecei a levar para eles. Né? Claro que eu tive que estudar, porque para tu explicar para uma outra pessoa aquilo que tu entende, porque tu viu muito ou tu leu muito, tu tem que transformar aquilo num conhecimento que tu possa, né, desenvolver com outra pessoa, porque outra pessoa não é igual a ti. Né? Sim. Então, foi muito interessante. Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a observar, e que foi uma das primeiras coisas que eu fui trabalhar com os meus alunos, foi o mais básico, foi o foco narrativo. Como é que é o foco narrativo na literatura, como é que é o foco narrativo no cinema. E aí eu fui aprendendo a questão da pontuação musical, como entender e como explicar a pontuação musical. Né? Aí eu fui entendendo a cor como narrativa. E engraçado, porque a cor como narrativa eu descobri primeiro no Guimarães Rosa, nos livros do Rosa, para depois me dar conta do cinema. Né? Então, essas chaves, assim, transformar isso em alguma coisa que o aluno possa entender, né, passa por dois elementos. Primeiro, tu tem que estudar um pouco aquilo e ver qual é o ponto de ligação, para onde tu queres ir com esse aluno. O que tu gostarias de mostrar para ele e que tu achas que ele vai conseguir ver. E o outro ponto, que é, digamos, o mais delicado, é tu contares com a capacidade de leitura que aquele aluno já tem daquele tipo de texto. Porque quando tu apresentas um audiovisual para alguém, qualquer pessoa tem capacidade de fazer uma leitura e te dizer algo a respeito. Então, no primeiro momento, tu tem que respeitar essa leitura inicial. Né? E aí o que eu costumava fazer era, através do diálogo, pergunta, resposta, provocação, conseguir fazer com que eles começassem a ver outras coisas além daquela primeira camada de leitura. Né? O que tem embaixo desta primeira camada de leitura? Né? O que mais eu posso ver aí? Mas aí, dependendo do autor e do filme, eu planejava as perguntas antecipadamente, e eu acho que isso se chama preparação de aula, até hoje. Né? Eu penso que sim. Eu acho que dá não um tem trabalho. professor. Dá um trabalho, mas é tão bom, né? Quando tu pode caminhar junto com o teu aluno e ajudar ele a expandir a visão de mundo dele. Nossa, é muito bom, é muito bom. Eu acho que existe uma reciprocidade nisso, porque, por outro lado, o aluno fica com aquela memória importante de isso eu entendi quando determinado professor falou aquilo ou aquilo outro. Acho que existe essa reciprocidade, assim, do professor ter prazer de ter alavancado alguma outra coisa, mas na memória, assim, pensando, tu deve ter tido como estudante, e eu tive muitas vezes, assim, aquela pergunta, aquele comentário do professor foi básico. Tenho memória, sim, muitas. Eu me lembro que eu tive uma professora de história, a dona Silvia. Ela era uma mulher alta, morena, ela era, nossa, eu achava ela linda. Né? E eu faço isso, tá? Eu só não faço isso quando eu estou fazendo uma seleção, mas senão eu faço isso. Ela escorava na mesa, ela sentava na beirinha da mesa e ela contava a história do Brasil como se fosse um grande conto. Bom, tu não esquecia, né? Tu lembrava de tudo, porque ela entonava, e ela contava, e ela falava. Aquilo era maravilhoso. Tanto que eu, às vezes, ficava na dúvida se eu ia ser professora de letras ou de história. Né? Letras acabou levando a melhor, né? Imagina. A ficção, ela é arrebatadora, né? Então... Mas conta histórias. Conta histórias. Não as histórias. Conta. E muitas vezes, até com documentários, vezes, a história mesmo. Muitas vezes o pano de fundo histórico é bem forte, né? Bem contundente. Então, tinha a dona Silvia, né? E logo depois
isso era numa escola pública, municipal e tudo. E minha mãe queria muito que a gente fosse estudar na Fundação Evangélica de Novo Hamburgo, que era um colégio na época, que era um dos melhores colégios que tinha. Acho que o Santa Catarina e a Fundação Evangélica concorriam qual que era o melhor colégio. Então, nós ganhamos bolsa nesse colégio. Mas eu não queria sair de onde eu estava, porque eu estava muito bem obrigada. Eu tinha meus amiguinhos, eu tinha professores como a dona Silvia, que eu amava, né? E eu queria ficar naquele colégio, não queria ficar em outro colégio, né? Aí, o professor Sarlé, que era o diretor da Fundação Evangélica, e que era uma pessoa, assim, era um excelente professor, além de ser um ótimo diretor, ele percebeu, e aí ele resolveu me mostrar a biblioteca. Quando eu vi a biblioteca da Fundação Evangélica, que era muito maior que a da minha escolinha, e que eu ia poder retirar o livro que eu quisesse, metade da conversa já estava resolvida, a pessoa já estava sendo seduzida, né? E aí, realmente, foi muito bom ter estudado nesse colégio, né? Um colégio maravilhoso. E a biblioteca era aquilo, né? Eu me lembro que nas férias de inverno, eles me davam os livros para levar para casa, porque não era permitido, né? Sim. Mas daí eu subia todos os dias o Morro da Fundação para ler na biblioteca, a bibliotecária acabava me dando o livro e eu levava para casa, né? Porque senão eu passava todo o período de férias de inverno na biblioteca lendo. Então, eu diria que eu era um rato de biblioteca. Eu gostava muito de ler. Tu acha, vamos pensar uma coisa assim, nesse mundo tão veloz, que as pessoas leem tudo, o título do livro, a orelha do livro, o comentário, o que alguém disse, pensar duas coisas, como alunos e como professores. Os novos professores, eles são frutos deste tempo. Uhum. Tá? Então, eles também vêm nessa velocidade. Nessa velocidade. E os alunos também. Esse momento de reflexão, contemplação, descobrir coisas, como é que a gente conquista isso nesse turbilhão? Eu acho que tu tens que contaminar o teu aluno com o prazer do jogo estético. Sem isso, ele não vai querer ler devagar. Porque mesmo se tu pensares, vou falar um filme assim que acho que todo mundo viu, tal de Troia, né? Uhum. Tá? Troia tem muitas câmeras rápidas, como esses filmes que se chamam épicos têm, tá? Mesmo essa câmera rápida ali, ela tem um sentido. E se tu usufruis do prazer que ela te dá, tu estás entrando no jogo estético. Então, se tu paras para pensar sobre isso, tu começas a entender essa linguagem. E tu começas a perceber quando é que esse tipo de linguagem vai ocorrer ou não e o que ele quer te mostrar, né? Então, eu acho que primeiro é fazer a pessoa pensar sobre o prazer estético que ela sente quando ela vê um filme ou quando ela lê uma obra literária. E a obra literária tu tens que apresentar ao teu aluno. Eu me lembro que em Camaquã, porque eu trabalhei alguns anos no IFSU em Camaquã, né? Em Camaquã, eu, com a aquiescência da minha diretora, da Ana Geller, da outra professora de português, nós éramos duas, né? Nós fizemos uma divisão. A outra professora dava só português, eu trabalhava só com literatura. E eu fiz um currículo para o ensino médio, né? E aqui falando do primeiro ano do ensino médio, em que o principal seria uma espécie de letramento literário. Quem trabalha muito com isso é o Rildo Cosson, ele é um pesquisador, um estudioso brasileiro. Eu tive o prazer de ser colega dele de doutorado, né? Nós fizemos doutorado na URGS. E o Rildo, ele trabalha com essa ideia e eu acho que ele tem razão. Quer dizer, a pessoa não vê literatura nos anos anteriores. Ela vê, muitas vezes, obras adaptadas. Como é que eu vou usufruir do gosto literário? Então, lá em Camaquã, eu fiz uma seleção de narrativas curtas. E trabalhei com os meus alunos em sala de aula. Eu lia com eles. A gente lia em voz alta. Os maiores estudiosos de leitura ainda afirmam que é prazeroso as pessoas ouvirem um texto lido em voz alta, né? E depois que a gente leu muitos textos, preferivelmente contos assim que tinha mistério ou que tinha alguma coisa assim mais terrífica que eles gostam, né? Sim. Então Edgar É Allan uma- é uma Poe, fase. aqueles contos do Machado de Assis que tem um esqueleto no armário, né? Aquelas coisas assim, enfim, da Lígia Fagundes Telles, em que vai ter algum assassinato em algum lugar, né? Aquela coisa assim. A gente leu, a gente desvendou os focos narrativos,
A gente desvendou como é que o autor construiu aquele personagem, as diferenças entre os personagens, né? A gente estudou contos dialogados, que é o conto que tem muito diálogo, e depois disso eles foram escrever contos. E aí o conto que a Natália escreveu, chamado Um Pedido, tu conheces a Natália, ela trabalha aqui com vocês. O conto que a Natália escreveu, chamado Um Pedido, virou filme lá em Camaquã, porque a gente tinha um grupo que trabalhava com cinema e literatura, eu coordenava esse grupo de alunos, e foi premiado no festival Prana Filme Santander com a melhor produção do festival naquele ano. Olha que interessante. Mas isso tudo começou em sala de aula, tentando mostrar o prazer do texto literário, como o texto literário é gostoso de ser lido, como ele traz coisas interessantes. E, a partir disso, que eles escrevessem os seus contos, né? Eu pedi para eles mini-contos, porque eu trabalhei com eles com contos, e com uma coisa muito mais moderna, né? Que o Kafka fez, que o Dalton Trevisan faz, que era o mini-conto. E o mini-conto é muito difícil de ser escrito. Muito, Eles não já imaginam, tentei. eles não imaginam que eu dei para eles a coisa mais difícil, eles vão descobrir agora, né? E eles fizeram mini contos, entende? E eles selecionaram na turma os que eles consideravam os melhores. A Natália foi um dos selecionados pelos colegas como um dos melhores, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho que é gradual, há que ter uma certa paciência, né? Tu tens que prestar... e não, eles não escreveram só isso, eles escreveram um conto longo na internet, porque eu convidei a professora de informática e nós desenvolvemos um trabalho em parceria em que eles tinham que escrever um conto coletivo, né? Na internet, a professora de informática auxiliava eles, a Fabiana auxiliava eles naquilo que eles ainda não sabiam manejar, porque eles ainda estavam aprendendo na área de informática. E eles escreveram um conto muito interessante, dividido em 3 partes, porque eu dei algumas regrinhas para eles, tendo em vista tudo que a gente tinha lido, né? E era muito legal a aula em que eles discutiam partes do conto juntos. Tu via cada um dando ideias, tu via aqueles que tinham mais ideias literárias, tu via um se erguendo como líder e organizando, eles se organizando em grupo para fazer aquele trabalho criativo. Né? Aquilo era muito bonito de ver e eu acho que para eles também foi uma coisa muito boa. A gente via prazer, a gente via satisfação neles fazendo aquilo, sabe? Tanto é que alguns deles depois também foram fazer parte do cinema e literatura, né? Do curso de extensão, Do curso. Que era um curso de extensão, daí era no horário inverso ao da aula, né? Então eu acho que é isso. Nessa época de muita informática e muita tecnologia, a única maneira de a pessoa pensar, não é? Mesmo pode ser até um filme criado para a web, né? Não importa. O que importa é as pessoas terem noção do que é o prazer estético quando eu estou frente a uma obra de arte, seja ela literária, seja ela audiovisual, seja uma música, né? Se tu estás ali, o que aquilo te traz, né? Tu usufruir daquilo o mais plenamente possível. E se tu tens noção da linguagem, tu vais usufruir muito mais, porque, como tu disseste antes, a pessoa não vai ler só uma camada, ela vai ler mais de uma camada. Né? Ela vai usufruir muito mais, ela vai crescer mais, ela vai ampliar a sua visão de mundo muito mais. Né? Aqui tem 2 coisas, enquanto nós estávamos conversando, que me chamaram a atenção na tua fala, que são... Tu tens uma memória extraordinária com relação às pessoas que te rodearam, né? Tu sabe o nome da pessoa, o que ela fazia e etc. E eu vou tomar isso, eu vou fazer a minha interpretação como uma valorização do humano, das pessoas, do conjunto, porque aquilo que a gente fixa também tem a ver com o que a gente dá valor. Né? Então, tem uma valorização do indivíduo. Não foi uma professora, foi a professora, Silvia foi a professora, Fabiana, que era colega, e enfim. Então, eu quero pontuar isso, que eu acho que é muito... Para ti, a pessoa é o centro. A pessoa é o centro. Não é que eu saiba sempre o nome de todo mundo. Eu tenho uma memória visual, às vezes, melhor que a do nome. Né? Então, acho que faz uns 2 meses, uma coisa assim, eu estava caminhando na rua, porque eu caminho muito, eu sou caminhadeira, eu gosto de caminhar. Tudo que eu puder fazer caminhando, eu farei caminhando. Né?
E eu parei na sinaleira do lado de uma jovem alta, de cabelos longos, brincos muito compridos, lindos, de acordo com o pescoço dela, que era longo também. Eu olhei para o lado, ela me olhou, ela, oi, professora, tudo bem? Oi, tudo bem, como é que tu tá? Ela me olhou, a senhora se lembra de mim? Eu disse assim, o nome não, mas tu foste minha aluna de latim na Unicinos. Ela disse, fui. Então, assim, mas a senhora se lembra de mim? Mas tu tens um perfil tão marcante, como é que eu iria me esquecer da tua pessoa, né? Aí a gente conversou um pouco ali na sinaleira, nós íamos atravessar a rua, eu fiquei sabendo que ela já é casada, ela já tem filhos, ela não estava exercendo a profissão de professora de letras, estava numa outra atividade, e aquilo foi breve, né? Então, assim, me importa mais a pessoa, e eu luto pelas pessoas. Numa sala de aula, na Unicinos, às vezes no latim a gente tinha 50 alunos. Né? E eu me lembro que tinha um aluno que se sentava, ele começava a aula, dali a pouco ele levantava e ia embora, voltava no final da aula. E ele ia mal na prova de latim, que era um Claro, horror. não estava na aula. Um dia, eu atravessei a aula. Ele ia sair assim, tu vais ficar aqui, eu disse para ele. Como assim? Um homem já, né? Eu disse, não, tu vais ficar. Eu disse, mas, professor, eu não entendo nada. Claro, se tu sais agora e voltas no final, como é que tu vais entender? Tu senta, pede ajuda minha e dos teus colegas, mas tu fica aqui que tu vais aprender. Ele aprendeu. Ficou em uma única recuperação, passou em latim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente que é professor, a gente faz todo um esforço para que aquelas pessoas que estão contigo se desenvolvam da melhor maneira possível. Tem alunos meus que se tornaram meus amigos. Por exemplo, o William, a Elisete, o Andrei, de vez em quando eu tomo um café com eles, eu me reúno com eles para bater papo com eles. Né? A Elisete não atua na área, mas o William atua, e o William, assim, muitas coisas que a gente fez com audiovisual, que a mãe dele, que era professora, fazia com o teatro, ele leva para a sala de aula dos alunos dele no IFRS. Entende? Tem uma ex-aluna minha que faz trabalhos assim também, que está dando aula no IF no Espírito Santo. Então, eu tenho contato ainda com alguns dos meus alunos pelo caminho que eles estão seguindo, e eles gostam de me contar as coisas que eles estão fazendo, e eu fico muito feliz com isso. Porque eu vejo que eles são docentes comprometidos com a transformação do estudante. Veja bem, a maior influência que qualquer pessoa tem são sempre o pai e a mãe, a família, tá? Que é com quem eles convivem a maior parte do tempo. Mas o conhecimento, ele é transformador. Ele te ajuda a valorizar tudo isso que tu trazes da tua família e transformar isso em alguma coisa melhor ainda. Então, quando o professor é comprometido com seus alunos, ele se importa com isso. Então, nem sempre eu lembro. Uma outra vez eu estava na Livraria Cultura lá fora. Aí veio uma jovem, uma senhora, já uma jovem senhora, veio na minha direção. Eu sei que tu não vais lembrar do meu nome, mas era muita gente na turma. Ela disse assim, mas eu queria dizer que eu gosto muito de ti cada vez mais, e toda vez que eu entro em sala de aula, eu me lembro das tuas aulas. Isso não tem preço, Maria Augusta. Isso não tem preço. Uma outra vez eu estava na Redenção e veio uma jovem loirinha de olhinho claro, bem faceira, falar comigo. Ela, oi, professora, eu acho que a senhora não se lembra de mim. Eu disse, me lembro, tu foste minha aluna em jornalismo, primeiro semestre. Foi, ela disse, senhora se lembra? Se lembro. Eu quero lhe agradecer as aulas de português e a insistência com as vírgulas. Eu estou trabalhando num jornal assim, assim, assim. Né? Ela estava trabalhando no INH. Uhum. Né? Então, assim, essas coisas que são importantes. Porque quando tu é comprometido, tu sabe que o aluno vai precisar daquilo um dia. Né? Eu estou dando aula para um aluno que quer fazer jornal. Ele tem que saber escrever. Entendeu? Eu estou dando aula para um professor. Ele tem que pensar em metodologia quando ele faz uma seleção de autores brasileiros. Ele tem que pensar no cânone, mas ele tem que pensar em metodologia também. E, principalmente, ele tem que pensar que esse aluno tem que gostar, inclusive, do autor difícil. Né? Na verdade, o autor não é difícil. É que aquele aluno não tem ainda, digamos assim, a estrada para ler aquele texto. Tu tens que ajudá-lo a construir essa estrada. Né? Então, esse comprometimento tem que ter. Então, eu acho muito importante a pessoa humana, sim. E tu misturaste com o segundo ponto que eu tinha anotado aqui, que é a formação de pessoas, quando tu traz a família e a formação do professor. Na tua vida, parece bem claro isso. A tua vivência familiar, que tu parece que, te ouvindo falar e vendo o teu primeiro relato
o vô que tocava, a avó que era atriz, A outra avó que contava as viagens, a mãe que que gostava de lia. trabalhar e que trabalhava e que lia. Quer dizer, tu fizesse botou tudo no liquidificador e essa é tu. E essa sou eu. É muito fácil, assim, É. nesses minutinhos. Eu acho que hoje é mais fácil, porque à medida que a gente vai se formando, aqui a vida é uma formação contínua, né? Tu nunca está pronto, graças Não. a Deus, ainda bem. Tu nunca está pronto. Tu sempre vai te transformando, sempre vai te modificando, né? Então, cada vez eu tenho a impressão, e com as minhas amigas que têm a minha idade também, né? Algumas um pouquinho mais novas, um pouquinho mais velhas, mas tudo mais. Para nós fica muito claro, quanto mais a gente vai se desenvolvendo na vida, que a família ela tem uma influência muito grande em quem a gente é, né? Mas para mim particularmente a escola também teve, e todas as histórias que eu li tiveram, porque assim, acho que eu tinha uns 13 anos, eu li A Cabana do Pai Tomás. Depois eu li Sem Família, que é um romance do romantismo francês, né? São livros duros de serem lidos, né? E eu fui lendo essas narrativas porque eu precisava ler. Eu gostava muito de ler, né? Fui ouvindo radionovelas. Eu era uma assídua ouvinte de radionovelas, né? Então esse conjunto todo ele vai te mostrando caminhos de vida, ele vai te mostrando situações de vida fáceis ou difíceis. Tu vai te sensibilizando em relação ao outro, em relação às outras pessoas, né? O outro, que hoje em dia todo mundo chama de o próximo, mas enfim, que é o outro. Esse o outro, tu te torna mais sensível a ele, porque a arte te permite isso. Então eu brinco que a literatura me permitiu isso, né? As coisas, as leituras que minha mãe fazia, as coisas que minhas avós contavam, os livros que eu sempre tive em casa e pude ler porque minha mãe sempre ofereceu, essas coisas todas foram, digamos assim, preparando a minha sensibilidade para o outro e para o mundo. Claro, a gente às vezes erra, às vezes tenta um trabalho de uma maneira e não dá certo, tu vê que tu avaliaste mal, que tu não fizeste a melhor coisa. Isso também te faz aprender muito. Isso te faz repensar o que tu tinhas feito, né? Então, acho que tudo isso junto sou eu, como tu disseste. Pois é, eu comecei a ler, a gostar de ler. Eu morei na fazenda até os 10 anos. E eu comecei a gostar de ler para saber como é que era o mundo lá fora. Que legal, que experiência, Maria Augusta. Então, eu lia tudo. Meu pai e minha mãe liam bastante, mas eles liam jornal, revista, eles não liam literatura. E os meus professores foram sensíveis. Eu fui alfabetizada lendo história em quadrinho. Eu adoro história em quadrinho. Pela minha mãe. Então, e os professores perceberam e se sensibilizaram com isso. Mas eu fiz uma lacuna na minha leitura, e é meio trauma de colégio, que foi a poesia. Acredito. Muito. Porque eu não conseguia transpor a subjetividade, a metáfora, embora eu já entendesse a metáfora. Minha mãe falava muito por metáfora, eu entendesse essa linguagem, mas na poesia talvez eu tenha tido uma professora meio dura, assim, tipo currículo, sabe? Tem que passar, tem que passar. Pode ser. Porque na literatura teve um ano no colégio que eu fiz ficha de leitura. Eu fiz isso também. Para vários colegas. Eu fiz isso. Que eu era a pessoa que fazia ficha de leitura. Tipo, umas 20 diferentes, uma para cada um. Isso. Fez também isso. Isso. De vários livros, uma professora fez isso. Depois no vestibular eu quase gabaritei literatura e elas não passaram. É uma mesmo. Pena, mas enfim, foi o que aconteceu. E interpretação de texto também eu fui super bem. Foram as coisas que me salvaram, porque eu fui muito mal em inglês na época. As duas provas eram fundamentais, juntas, né? Não sei se ainda é juntas. Enfim, na URGS eram juntas naquela época. Mas eu acho, eu não consigo agora pensar assim, a importância que as pessoas que passam pela vida da gente na formação, pai e mãe, avós e etc.,
e os professores. Aí, até aqui a gente está indo tudo muito bem, tudo que tu está fazendo. O que tu faria diferente? Porque, assim, o nosso programa, que chama Please de Sua Santa, então as pessoas... A gente faz duas coisas, Vera. A gente entrevista pessoas que estão bem longe dos 60, para ver como é que elas se projetam, e a gente entrevista algumas pessoas que estão nos 60, como é o teu caso, né, chegando próximo, e algumas outras pessoas que já passaram. Mas sempre olhar um pouco a perspectiva. Aí a gente trabalha a história, o que te levará até os 60, o que te levou até os 60. E um ponto é que, na tua trajetória, tem alguma coisa que tu faria um pouco diferente? Um pouco diferente. Eu tenho muitos projetos que eu não consegui levar avante. Eu acho que eu tenho um problema que é... às vezes, tu vai tendo ideias, percebendo coisas que tu pode fazer, né? Mas essas coisas muitas vezes demandam também da organização daquela instituição. Então, por exemplo, na Uniriter eu tinha um projeto que eu achava muito interessante e que eu não deveria ter começado. Por quê? Porque era um projeto interessante para os alunos de letras, era um projeto interessante para a comunidade de professores, porque era uma espécie de manual de apoio ao docente. Então, por exemplo, tu pegava alguns textos da literatura brasileira e fazia um apanhado de comentários, pegaria comentários especializados, propostas que poderiam... Enfim, tudo que fosse em torno daquele texto para que o professor pudesse usar e, na hora, ele não tivesse que morrer procurando na internet ou em outro lugar. Ali já tinha o que era o mais, digamos assim, especializado, o melhor comentário, entende? Já havia sido feita a seleção antes. E a gente ia fazer isso com literatura e ia fazer também com poemas, principalmente alguns poemas do Arnaldo Antunes e do Augusto dos Anjos, para trabalhar também a questão do vocabulário da língua portuguesa, a origem das palavras, meio que uma descoberta das palavras. Só que, primeiro, eu já dava história da língua portuguesa e já dava latim na instituição. Eu também trabalhava na Unicinos. O tempo era muito apertado. Então, eu pude dedicar muito pouco tempo a esse projeto. Depois, como a Uniriter queria que eu assumisse lá à noite, eu não ia fazer isso. Eu acabei saindo da instituição, fiquei com a Unicinos. Eu fiquei com a Unicinos muito tempo e eu queria ficar com a Unicinos, né? Acabou não se realizando. Então, e eu cheguei a começar o projeto, eu cheguei a falar com os professores, né? Então, eu acho que isso eu não faria. Uma outra coisa, quando eu fui fazer o estágio na URGS, a minha professora orientadora era a Maria Alice Kauer, que é uma grande amiga minha até hoje, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso. E eu trabalhei com uma turma de 6º ano no Colégio Isabel de Espanha. Eu tenho alguns trabalhos deles guardados até hoje, para tu teres uma ideia do quanto foi importante para mim, não só para eles, né? Era uma turma de repetentes. Todos eles eram repetentes, todos na mesma turma. Alguns tinham 18 anos e outros tinham 12. E foi a primeira vez que eu trabalhei a escrita de texto usando a sequência do filme para promover a escrita de um texto ficcional. Fiz tudo planejado, tudo direitinho e tal. Foi muito bom. Eu peguei uma turma que gritava, atirava papelzinho, parará, 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 e que se tornou uma turma que atirava menos papelzinho, gritava quando podia, quando eu não estava falando, né? E que participou ativamente das minhas aulas. Eu tive que dar aula sábado de manhã para terminar o que tinha planejado. Eles vieram, inclusive os de 18 anos, que eram segurança na boate. E quando eles queriam se bater, dar soco, eles não davam na sala de aula como eles faziam antes, eles iam para a rua. Olha só. Bom, essa turma fez trabalhos comigo, né? Foi muito gratificante o estágio, muito, muito, muito. E eu quis sempre muito voltar ao Isabel de Espanha para vê-los. E a vida te atropela, né? Tu corre muito. E eu nunca voltei. Isso é uma coisa assim que eu acho que eu deveria ter feito. Eu deveria ter voltado lá para reencontrar aquela turma no ano seguinte, entendeu? Para ver alguns deles, para ver como é que eles estavam. Eles ocupam o meu pensamento, mas eu não pude voltar lá. Me deixei levar por essa correria da vida. Isso eu acho que eu deveria ter feito. Eu deveria ter voltado,
sabe? Então, sim, eu acho que tem coisas ao longo da vida da gente que pensei, bom, isso eu poderia ter feito diferente, né? Poderia ter feito de uma outra maneira. Uma coisa que talvez eu devesse ter feito também, ter feito um doutorado fora, ou com uma bolsa, com alguma coisa fora, no exterior, né? Eu, de novo, eu me deixei levar por alguns aspectos mais práticos da vida e imediatos e não priorizei isso, né? Não quis esperar para fazer isso. Então, algumas coisas que talvez eu pudesse ter feito diferente, né? Bom, nós falamos um pouquinho sobre coisas que tu faria diferente. Agora a gente vai pensar sobre coisas que tu pretendes fazer. Tu me comentaste que tu já está próximo da tua aposentadoria. Sim. Uhum. E aí tem esses planos todos. Muitos. Inclusive, tu pode pensar num doutorado fora. Já estou pensando. Óbvio. Fazer um pós-doc, doc fora. Pensando em fazer um pós-doc fora, né? Eu tenho vários pequenos projetos, né? Nenhum deles é só meu, então eu não vou falar de todos eles, mas do pós-doc eu posso falar. Né? Eu quero muito fazer um pós-doc. Eu tenho muito interesse num curso que tem na Espanha, que é justamente na área de letramento audiovisual. Me interessa, né? Esse ano eu já me inscrevi para o ENDIP, que é um encontro de práticas, né, docentes e que reúne gente do país todo, justamente por isso, para pensar toda essa minha trajetória trabalhando com a sensibilização e o letramento na literatura e no audiovisual, porque me interessa esse pós-doc na área de audiovisual, né, na área de letramento audiovisual. Na Espanha, em que cidade? Ai, como é que é o nome da faculdade agora, meu Bom, pai? Eu não vou lembrar. Não importa. Não vou lembrar. Na verdade, é uma linha de pesquisa que tem nessa faculdade e é nessa linha. Salamanca, será? Eu não tenho certeza. Eu acho que é por ali. Então, esse é um dos, Esse é um dos planos meus que projetos. é bem pessoal. É bem pessoal, é. Né? Tem outras coisas que eu imagino, né? Eu sempre imaginei fazer algum trabalho a mais com o João Cabral de Melo Neto, que é um poeta que eu gosto muito, em particular com um texto dele chamado Alto do Frade, ou o Poema para Vozes, que é o subtítulo. Né? É um poema que mistura várias linguagens, né? Ele é muito bonito, muito, muito bonito. E eu sempre me imaginei fazer algum trabalho com esse poema que linkasse oralidade, elementos visuais e o poema em si. Né? Mas isso eu ainda não sei direito o que fazer ou como fazer, quer dizer, eu não dei ainda um formato para isso. Né? O meu plano mais imediato é ficar assim uns 2 ou 3 meses sabáticos, assim, descansando. Não é o teu ano sabático, é um trimestre Não, sabático? é um trimestre, assim, né? Até porque tem algumas coisas que não vão esperar tanto. Pós-doc, por exemplo, claro. Né? Tá, se eu quiser fazer alguma coisa até o final do ano, eu tenho que me mexer, né? Eu tenho que entrar mais na universidade, eu tenho que verificar mais as linhas de pesquisa, tenho que, né? Mas eu não tenho pressa com nada, entendeu? Eu estou tranquila, né? Tem alguns textos que eu quero terminar. Eu participo de um grupo de pesquisa com a Ginia Gomes, né, da URGS. Tem um texto que eu estou devendo ainda, que eu não terminei. Eu preciso terminar esse texto, né, que é sobre concursos literários, né, aqui no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, né, e as obras que vêm se destacando nesses concursos. Né? Então, tem coisas que eu preciso terminar ainda. Tem algumas portinhas que eu tenho que encerrar. Né, e que vem junto com a questão da aposentadoria, né? Então essa pesquisa é uma das coisas que eu quero fechar, né? Eu quero terminar esse texto, embora não tenha feito até agora. Eu quero ver se eu concluo ele, porque às vezes a vida docente te dá um rolo, assim, né? Parece um redemoinho, né? Mas esses projetos assim são mais, eu não tenho muita pressa com eles, não. Eu acho que de agora em diante, porque assim, ó, quando eu era criança lá em Novo Hamburgo, eu olhava os adultos. Né? Todo mundo que é criança quer ter 18 anos, 20 anos, né? Não. Eu queria ter 60, 70. Explico. Eu vi a minha mãe trabalhando bastante, vi a tia Zelda, que era uma grande amiga dela, trabalhando muito. As duas estavam sozinhas, elas criavam os filhos sozinhas, né? Super guerreiras. E eu via o Paulo na padaria, né? Que era nosso tio, que a gente chamava de tio também trabalhando muito, levantando muito cedo, sempre ali no Lufa-Lufa, né? Aí eu via aqueles adultos todos trabalhando muito e, às vezes, eu via que tinha algumas coisas que eles não gostavam muito, mas eles engoliam em seco e iam adiante, né?
E a minha avó, as minhas duas avós com quem eu convivia mais, né? Tem a avó Luísa também, que casou depois com o meu outro avô, mas eu convivi menos na infância com ela. As minhas avós, elas tinham tempo para fazer as coisas delas. Uma pintava o cabelo meio azulado porque gostava mesmo, usava tudo azul porque gostava mesmo. A outra saía caminhando na rua e falando sozinha, e ninguém parava ela ou discutia com ela. Entendeu? A minha avó, por parte de pai, a Omama, ela tomava um esquisinho com as amigas quando elas se reuniam e elas jogavam carta. Entendeu? Eu dizia assim, a melhor idade qual é? 60, 70, minha gente. Eu tenho que chegar lá o quanto antes. Então, eu te diria que eu estou chegando naquela etapa da vida em que eu sempre quis chegar. Eu estou muito satisfeita. Muito contente com isso. Que bom. De novo, a contemplação e o pensar sobre aquilo que a gente está vendo, né? Tu ficava olhando, observando e pensando. Bom, tem 2 pontos que a gente costuma falar aqui um pouquinho. Um é o preconceito em relação à idade. É verdade. E o outro ponto é a saúde, né? Essa melhor idade também, e limitações físicas, enfim, saúde, e tudo que a gente puder pensar. Vamos começar pelo preconceito. A gente nota isso, assim. Tu nota, às vezes, as pessoas achando assim, mas ela é meio demoradinha. Mas sabe? Mesmo na área docente, está na moda a internet, né? Está na moda usar outros materiais em sala de aula, usar o celular em sala de aula, com regras, claro, né? Óbvio. Aí tu diz assim, mas tem que pedir para o aluno escrever e ilustrar. Ela é antiga, coitada. Não, ela não é antiga. É que a pessoa não se desenvolve com uma habilidade só. Ela precisa desenvolver outras habilidades. E o lugar para desenvolver várias habilidades é a escola. Em casa, os pais até ajudam, sabe? Até fazem coisas, a criança ajuda a lavar uma louça, ajuda a fazer. Então, ela também desenvolve outras habilidades, outros movimentos, outros olhares. Mas a escola tem isso como função. É uma função do conhecimento, desenvolver outras habilidades. Então, tu nota isso existe, né? Eu conheço pessoas que reclamam, né? Às vezes, a pessoa não ganha lugar no trem, no ônibus, né? As pessoas não se levantam. Né? Tem pessoas que deixaram muito para a última hora a questão física. Eu conheci pessoas, né, docentes, que não podiam mais carregar uma sacola, porque não foram fazer uma atividade física quando ainda dava tempo. Aí vão para a fisioterapia, né? E aí nem sempre resolve. Eu tenho um amigo, Claudião. O Claudião é preparador físico. Ele é formado em História também é professor de História, mas ele também é preparador físico. E ele dizia sempre para mim, né? Dizia para mim e para o meu marido, na verdade, dizia assim, nada de deixar para 60 anos, tem que começar antes. O corpo, ele precisa que tu comece antes, não adianta na última hora dizer assim, agora muda tudo, funciona. Não vai acontecer. Então, é aquilo, quer dizer, às vezes a gente esquece de se preparar para envelhecer. Né? Por isso que aqui a gente entrevista pessoas que estão bem longe dos 60, que não é um envelhecimento, mas é um marco importante, para ver o que elas pensam. O que elas acham que vai acontecer. Como é que elas se imaginam. E aí a gente já viu gente que está levando, gente que está preparando, gente que nunca pensou, enfim. Acontece de tudo, mas realmente isso é bem importante, essa preparação. E para tudo, né? Para tudo. Porque tu te aposenta, tu não vai ganhar mais. Não vai. Então, tu tem que pensar no teu lado financeiro. O que tu vai fazer? Como é que tu vais fazer? A tua vida está boa como está? Tu quer alguma coisa a mais? Entendeu? Acho que tu tem que pensar isso aí. Né? O que tu quer fazer que vai ser a tua realização pessoal, que tu vai fazer até de graça? Entendeu? Se eu encontrar uma turma de EJA para dar aula para o EJA de graça, eu dou, porque eu adoro trabalhar com o pessoal do ProEJA e do EJA. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de fazer alguma coisa para ganhar dinheirinho, plus a mais, mas eu quero mais compromisso, eu quero menos compromisso. O que eu quero? Tem gente, eu tenho uma colega, ela é maravilhosa, ela é uma excelente professora de português, mas ela enjoou de dar aula. Ela está trabalhando com tear, ela faz mantas maravilhosas, lindas. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa.
Eu vou sempre trabalhar com alguma coisa ligada à aula e ao conhecimento, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não isso, entende? Não imagino outra coisa, né? Eu acho que aí eu dou o meu melhor, entendeu? Então, eu fico aí, sabe? Então, para trabalhar com alguma coisa, quem sabe orientação de trabalho, né? Quem sabe revisão de trabalho, o quê, né? Então, eu acho que tu tem que pensar o que tu vais querer fazer depois, né? Tu vai planejando a tua vida no momento que tu vai mudando dessa etapa tão intensamente produtiva para uma outra etapa que continua sendo produtiva, mas em que tu vai fazer algumas escolhas por tua conta. Ninguém vai te mandar fazer essas escolhas, tu vais fazer. No Uruguai, eles dizem que a gente jubila. A gente não se aposenta, a gente jubila. Eu digo para os meus colegas que eu estou jubilando. Eu não estou me aposentando, eu estou jubilando. Tu estás jubilando e tu estás também abrindo um novo momento, né? Esse momento esperado lá que incide até nas questões de família, né? Às vezes tu convive menos com a tua família, né? Convive menos com a tua mãe. O meu marido tem uma filha, né? Do primeiro casamento, e a gente tem 2 netos, né? Então, conviver mais, né, também às vezes com as pessoas, tu conviveu menos, tu conviveu, mas tu poderia ter convivido mais. Um pouco mais. Então, agora tu tem a oportunidade de, como tu vai fazer escolhas, conviver um pouco mais, porque tu não precisa trabalhar todas as semanas em carreirinha, né? Ou mesmo que tu precise trabalhar, tu trabalha 2 semanas num projeto, tu está lá, tu fez o projeto, tu apresentaste o projeto. Bom, muito bem, agora terminou o projeto, terminou, beleza, agora eu vou passear, vou ver mamãe, vou ver netos, né? Vou levar mais meu cachorro para passear, vou fazer outras coisas, entende? Quer dizer, vou aproveitar, né, o meu momento de fazer escolhas, de tomar decisões sem que alguém me diga o que eu tenho que fazer, né? Que tu tem essa liberdade depois que tu jubila, né? Tu tem essa possibilidade de escolhas e mais maturidade até para fazer, né? Eu acho que fica melhor. Sim, o tempo vai dando isso, né? Essa percepção de que a gente pode fazer escolhas. Na verdade, a gente pode fazer escolhas desde sempre. Algumas são guiadas pela escola, pelo professor, pela idade, enfim. Tem gente que não tem muita escolha, porque não tem a condição econômica para a escolha. A gente tem que lembrar que existe essa parcela da população, né, que vai ter que... E por isso também que eu falei aquilo no começo, né? Quer dizer, bom, teu salário, né, não vai ser mais o mesmo, entende? E aí, como é que tu vai administrar isso? Como é que tu vais fazer isso? Eu não acho que vai chegar numa idade, vai começar a envelhecer, e aí é uma imagem assim, tu está pulando carnaval todos os dias. Não, não é isso, né? Como em todo o restante da tua vida, vai ter momentos melhores e outros mais difíceis. Isso vai acontecer. Eu acho que a questão não é essa, a questão é tu te preparares o mínimo possível para viver bem essa etapa da tua vida. E para que ela seja não uma etapa de estar lá olhando para ver o que vai acontecer, mas ser uma etapa onde tu ainda tem projetos e coisas que tu queiras fazer e que, bom, então agora tu vais tocar isso em frente, agora tu vais levar isso em frente, né? Ou seja, faz a lista lá do que ficou pendente. E ver o que dá para resgatar, o que ainda vale, porque às vezes a gente tem uma fantasia de alguma coisa lá do passado e depois tu olha assim, não, mas isso aqui não vale mais, não era, ficou só lá numa análise mais com a luz. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente tem que estudar, mãe manda, pai manda, todo mundo manda, né? O professor manda, tu tem que fazer isso, né? Eu pensava assim, um dia, quando eu fui bem velhinha, eu me lembrava da minha avó na cadeira de balanço dela, eu vou ler todos os livros que eu puder ler. Hoje em dia eu penso assim, bom, eu vou ler, claro, mas eu também vou olhar muito filme, mas eu também tenho o sonho de ter uma horta em casa, essa coisa de ter uma horta no seu apartamento, fazer uma horta, né, poder consumir as coisas daquele lugar. Ou seja, eu não vou me sentar para ler todos os livros que eu nunca li. Eu vou ler, sim, mas eu vou fazer outras coisas legais também que a vida foi me trazendo, né? É bem isso que tu falaste, quer dizer, as coisas mudam e aquilo que tu tem como expectativa muda também. Muda também, Muda né? também. Vamos ver como é que a gente está de horário aqui. A gente ainda tem 4 minutos que a gente pode falar sobre... nós já falamos sobre planos, já falamos
Vamos pensar numa coisa assim que seja uma memória muito marcante para ti, que tu acha assim, aquilo ali foi o meu ponto de virada. Porque tu contasse uma história muito fluida, né? Mas deve ter tido. Em relação ao trabalho, casamento, ter filhos, não ter filhos, enfim. Olha, gente, eu acho que ela teve uma vida fluida mesmo, como ela contou aqui. Ela está procurando e não encontra. Não, é que assim, ó, talvez o ponto de virada tenha sido, não tenha sido um ponto, mas tenha sido essa observação que tu falaste, né, das pessoas mais próximas de mim, né? Aí de novo vão ser duas mulheres, a tia Zélda e a minha mãe, que trabalhavam muito. Então eu não me desenvolvi, não me tornei adolescente achando, eu vou casar, eu vou entrar numa igreja. Não, eu cresci querendo ir para o mundo do trabalho. Eu queria trabalhar, eu queria ter uma carreira, eu queria ser independente. Mas eu fiz jornalismo primeiro e depois é que eu fiz letras, né? Quando eu fiz letras, aí eu disse, eu sei o que eu quero ser. Eu quero lecionar e quero lecionar em universidades também. Então, claro, eu fiz jornalismo, foi uma ótima faculdade, né? Tanto é que depois eu atuei nos cursos de jornalismo na Unicinos também. Trabalhei em jornal, em Campo Bom, Sapiranga, né? Trabalhei lá no periódico. Mas as pessoas vinham me chamar, sem eu ter letras ainda, para eu dar aula. Porque eu tinha uma facilidade em tentar entender a coisa, transformar num jeito de explicar e tentar fazer a pessoa entender aquilo. E dava certo. Sim. Então, eu acho assim, ó, que quando eu entrei para a faculdade de letras e comecei a fazer letras, foi a minha grande virada. Eu ia ser professora. De qualquer maneira, eu ia ser professora. Entendeu? E eu acho que é o que eu sei fazer de melhor, é dar aula, né? É isso aí que eu gosto, assim, de fazer. Então, acho que teve dois momentos, vamos dizer assim, duas viradas, né? Uma que foi ao longo, observando essas duas mulheres sempre trabalhando, eu disse, não, eu quero ir para o mundo do trabalho, eu quero ter uma carreira, eu quero fazer alguma coisa, né? E a outra virada foi quando eu entrei na faculdade de letras. Quando eu entrei lá, eu sabia que aquilo realmente ia me dar um rumo, né, que eu já vinha fazendo informalmente e que era exatamente o que eu queria fazer. Legal. Vera, muito obrigada. Eu agradeço Adorei o convite, a Maria conversa. Augusta, Eu muito. gostei muito de conversar com a Vera e vocês poderem compartilhar isso. Eu não sei quanto a vocês. Eu sou apaixonada por professoras, professores, por esse mundo do ensino. Eu adoro aula formal. Eu adoro sentar numa sala de aula. Ai, coisa boa. E ver o professor falando e dizendo coisas, e eu pensar e descobrir sobre. E é muito bom quando a gente encontra alguém que, em todos os seus relatos, tem essa preparação, o respeito da pessoa, o respeito do aluno. Eu fui estudar para poder ensinar, eu fui estudar para ler. Porque, muitas vezes, quando as pessoas falam num tom professoral ou em ser professor, às vezes parece assim, sei. Quando, na verdade, é um eterno aprendiz. Sim, eu acho que a gente sempre se prepara. O professor está sempre estudando e sempre se preparando. É uma condição sine qua non da profissão, é isso. Em qualquer profissão tem que, né? Mas os nossos alunos nos desafiam sempre de novo. Então, tu tem que aceitar esse desafio e ir lá. E eu agradeço o convite, viu, Maria Augusta? Foi muito bom. Obrigada, né, pela lembrança, né, de terem me chamado aqui para partilhar esse espaço com vocês. E que o espaço de vocês seja cada vez um espaço mais plural, né, que receba mais pessoas e muitas mulheres. Só mulheres, aqui a gente só entrevista mulheres. Então, vamos encerrar hoje para vocês contarem para os amigos de vocês como chegar até aqui, Google EO. E vamos encerrar pensando em aprender. Até. Boa tarde. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O.
sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.